tarde, sejam muito bem-vindos, Magia na Luz, com Samara Bessaibes. Hoje é um dia muito bacana, né? Nós estamos em plena quarta-feira, já antecipando a nossa grande feira Mística Fé, que será 8 e 9 nesse fim de semana, sábado e domingo, das 10 da manhã às 22 horas. Quem puder participar vai ser muito bacana, muito bom. Todos os tipos de vendas, de expositores, de oraculistas, palestras, vivências, né? O ano passado a Mística Fé recebeu 12 mil pessoas e esse ano eles estão fazendo uma previsão até de 20 mil pessoas para comparecerem na Mística Fé. www.mistiquefé.com.br. Entrem no site, se informem a localização que é o Unixul, né? Na Zona Leste, é pertinho, não é muito longe do Shopping Anália Franco, e um dos metrôs que vai ter condução própria, pessoal, é o Carrão, né? A estação Carrão do metrô, parece que sai uma van, mas entre no site, verifique direitinho qual a melhor estação, a mais perto de vocês, o transporte, de que hora a que hora, né? Participem, vai ser muito boa essa feira. Tem mais ou menos mais de 114 expositores, fora o restaurante, fora a área externa, fora os oráculos, enfim, é uma feira nossa. É Mística Fé, exatamente uma feira mística, uma feira esotérica. É a segunda feira que Claudinei Pietro está fazendo. Faces da Lua vai participar. Eu estarei precisamente no stand 37 e 38 dos Anjos da Luz. Então, estarei participando dessa feira com o Oráculo Egípcio de Moedas, o Leitura Egípcia de Moedas, e vocês serão muito bem-vindos. Os ingressos estão a R$10 para entrar e você fica o dia inteiro. Abre exatamente 10 horas da manhã e aguardarei vocês lá. Hoje, ao mesmo tempo, nós também já estamos numa programação no Faces da Lua, para o paganismo, que vai ser 26 e 27 de novembro. É um evento que eu também estarei aqui com o Oráculo Egípcio, né, o Tarô Egípcio, e vai ser muito bom, com expositores, com palestras, com vivências, 2 dias de integração, terá outras oraculistas também aqui no espaço no Faces da Lua, e acesse www.facesdalua.com.br. Sempre muito bem-vindos aqui na TV Espelho Mágico, é um maior prazer estar com vocês. Hoje, principalmente, nós já estamos nos preparando para este fim de semana, né? Nós agradecemos muito essa grande oportunidade, mesmo nos empenhando, mesmo dando o melhor de nós, tanto em termos espirituais como em termos materiais e físicos, porque nós precisamos, estamos com a nossa presença, com o nosso trabalho e com a nossa espiritualidade ajudando o próximo. Hoje eu estou a paisana em termos, né, assim que eu trabalho nos eventos, só que eu me fecho mais. Esse é um modelo de Beatriz Cíndia Rico, que teve aqui no programa, além do Oráculo do Mar, né, das sereias, que foi maravilhoso. E quem quiser anotar, o e-mail da Beatriz é Cíndia, SINDYA@gmail.com. E o telefone dela para contato é 7575-5782. Então, Bia, um grande beijo para você, já ficou pronto. Ela fez essa roupa especialmente para mim, é uma roupa de colheita da mestra Rovena, que ela diz, né, da colheita. E é lindíssima, muito obrigada, ficou lindíssimo. E eu também vou estar lá, Bia, espero você nessa grande feira. Ao mesmo tempo, eu gostaria muito de comentar com vocês, né, a importância nesses momentos da espiritualidade. Nós estamos chegando ao final do ano, faltam apenas 2 meses e pouco, né, mais de 2 meses e meio aí, mas estamos já chegando no nosso final de 2011. Um ano que o que nós ainda pudermos fazer até o final para concretizar, para estabilizar, para conseguir se estruturar melhor, seria muito bom. Por quê? 2011 dá 4, é o ano do Imperador. É a carta 4 do tarô,
e que nos reporta as estruturas das nossas vidas, a nossa estabilidade, os nossos ganhos, mesmo que tenha sido muito custoso e ainda consiga ser mais difícil, mas é um parâmetro muito bom da gente conseguir uma melhor estabilidade na vida, nos negócios, no amor. O imperador ele não rege só aos bens materiais. Não é? Vamos lembrar que para você ter uma coluna, para você ter um lado de luz, um lado de força, um pilar, não é só o espiritual, e sim as estruturas físicas. O espiritual é o principal do ser humano. E às vezes as pessoas, elas confundem um pouco isso. Infelizmente, tudo na frente é o dinheiro, é a possibilidade, é a estabilidade, são os interesses financeiros, os interesses materiais. E aí a vida vem mostrar para cada um de nós que não é bem isso, né? Que nós temos que só prestar atenção. Isso é importante para nós vivermos? É importante para sobreviver, com certeza. Mas não é tudo, e não é só isso. Nós temos que nos preocupar com o nosso eu, os nossos objetivos de vida, as nossas condutas, as atitudes, os nossos posicionamentos, o nosso amor, o nosso coração, a nossa sintonia com as pessoas da melhor forma possível, harmonizadas. Então, temos que fazer, querendo ou não, sempre uma reciclagem, as nossas autoanálises, as introspecções, para poder puxar aquilo que é muito importante, que diversamente é importante na nossa vida, criando condições para se estabilizar melhor. Não só nas condições físicas, materiais, financeiras, mas sim as espirituais e comportamentais. O nosso lado de amor, o nosso lado de força, o nosso lado de estrutura fica muitas das vezes abalada quando nós não temos e que não criamos as nossas próprias convicções baseadas naquilo que nós precisamos. Então, toda uma reformulação mental é muito necessária. Hoje, essa semana, infelizmente, eu estava esperando uma convidada, mas ela não pôde vir. Enfim, espero que no próximo programa ela possa estar aqui com a gente, conversando muito sobre esse lado terapêutico de cada um, o lado psicológico, o lado espiritual de cada um. Então, já estou aqui embaralhando, eu vou sempre conversar com vocês mediante oráculo, que o oráculo é muito bacana para orientar. Vamos lembrando que não faço previsões, são as probabilidades, as decisões das suas escolhas é de vocês. Peço para não brincar, né? Já teve uma pessoa que tentou fazer isso e infelizmente depois até pedi desculpas em relação, porque não é por aí, né? Aqui é uma coisa séria, a gente está trabalhando com energias, com reciprocidade, com alegria, com amor, também com tristezas, com dificuldades, com obstáculos, com o lado oculto das pessoas, que não é o lado oculto só atrás de uma telinha, mas é tudo aquilo que nós ainda não conseguimos detectar e que as cartas entram na energia, nós entramos nessa energia para ver. Então, a maior seriedade possível. Por isso que eu sempre peço uma pergunta para cada pessoa, cada vez, e perguntas sérias, né? Não bisbilhotar a vida alheia, não bisbilhotar a sua própria vida, e sim aquilo que é verdadeiro, que está na dúvida, está indeciso, está sofrido, não sabe que caminho que vai arrumar, não sabe que escolha vai fazer. Isso é muito importante num oráculo. A honestidade, a sinceridade, porque ninguém aqui é adivinho. Não sou adivinha, não tenho bola de cristal, muito pelo contrário, né? Eu leio já há quase 28 anos oráculo, faço eventos, muitos eventos, muito sérios. As pessoas acham uma coisa e quando vai ver é totalmente diferente daquilo que elas pensavam. Então, eu lido com o maior carinho, o maior amor um oráculo, com muita responsabilidade e respeito. Tá bom? Fernanda, tem alguém que já quer perguntar, participar? Então, vamos lá. Uma de cada vez, hein, pessoal? Vamos lá. Minha pergunta primeira é da Samir. Uhum. Sandra, boa tarde. Adoro o seu programa e quando for para São Paulo, vou procurá-la para agendar uma consulta, pois atualmente moro no Rio de Janeiro. Minha pergunta estou em constante conflito com meu marido e agora apareceu uma outra pessoa na minha vida e que balançou muito os meus sentimentos e estou pensando na separação. Será que
que este é o melhor caminho? Oi, Tamires, seja muito bem-vinda. Tamires é do Rio de Janeiro. Bem-vindo aos cariocas, o pessoal do Rio, né, fora do Rio. E, Tamires, obrigada pelo carinho. Quando você vier para São Paulo, com certeza vamos agendar uma consulta quando você puder. E a Tamires está passando por uma fase difícil, perguntando, ela está casada, mas surgiu uma outra pessoa na caminhada dela e ela não sabe o que fazer pelos sentimentos, pelo amor ou pelas forças. E é assim, Tamires. Cai como você, uma grande mulher que decide a tua vida com justiça. Está caindo a justiça. Ao mesmo tempo, a gente pode levar para todos os âmbitos a justiça, né? Cortes, separações, uniões, casamentos, mas o que ela vem invocar aqui no egípcio? A sua grande justiça, que seja divina e dos homens. Quando nós não conseguimos a dos homens, em parte a divina se faz e se cumpre. Então, tenha sempre na sua mente o que é justo fazer, o que é injusto também fazer. O que não se deve? Você está realmente dividida nos caminhos, se sente totalmente perdida, alucinada. A carta da alucinação cai como um portal de desespero, de dificuldades, de sofrimento, e pede para você não tomar nenhuma atitude no momento, porque novos inícios na tua vida virão. Então não dá ainda para saber se esses novos inícios foram uma reconciliação que pode ser, né, maritalmente, pode ser um novo início de uma outra vida que você escolheu na sua grande divisão, porque caiu a carta do carro. Você apenas que tem as rédeas sobre a sua mão e as soluções para dar. Então você é que vai conduzir o seu próprio caminho na sua escolha, nas suas decisões, mas está pedindo um pouquinho mais de calma e paciência, não fazer nada ainda este ano. Mesmo porque, Tamires, o ano que vem nós vamos entrar na carta do Hierofante, que é o número 5, é o grande papa, né, do tarô. E o 5 também, numa numerologia pitagórica, são as grandes mudanças da vida da gente, que a gente passa pela ousadia, arrojos e tem que mudar a situação da vida. Mas nesse exato momento, Tamires, não faça nada. Começa a se abastecer de energia, vendo os prós e os contras, vê se essa relação marital não está te trazendo e não vai trazer mais nada. Se infelizmente acabou. Se você sentir que essa sintonia não está mais no mesmo parâmetro de vida, na mesma situação, na mesma, né, adequação para os seus dias, tanto do lado amoroso quanto do lado da convivência, enfim, aí sim você toma uma posição. Caso contrário, se você conseguir esperar ainda esse ano, seria muito bom. Tá bom? Boa sorte. Desejo que a sua escolha seja a melhor possível e que lembre-se sempre, nós trazemos muito das vezes o sofrimento para nós, né? Quando nós não queremos mais uma coisa e nós insistimos nela, nós estamos repetindo o ato, nós estamos fortalecendo isso e queremos passar para o novo. Mas se você não está preparado ainda para passar para o novo, porque você está pendente, dependente de um ser, de uma situação e até mesmo os vínculos, né, amorosos, maritalmente, você tem que pensar muito, muito antes de tomar uma atitude. Tá bom, Tamires? Seja muito bem-vinda e um beijo para o Rio de Janeiro. Pois não. A próxima pergunta é da Sandra. Boa tarde, Sandra. Essa é a terceira vez que vejo o seu programa e estou adorando. Minha pergunta vou ter que passar por uma cirurgia em breve. Será que vai ocorrer tudo bem? E será que tem como adiar este procedimento? Bom dia, seja muito bem-vinda, Sandra. Você que está vendo o nosso programa, né, pela terceira vez, agradeço a sua presença, de estar entrando no chat. Muito obrigada pelo elogio. E assim, olha, até teria um momento, né, para você poder adiar essa cirurgia. Então, a Sandra está vendo se há possibilidade, né, e positividade dela adiar essa cirurgia, porque ela vai fazer uma cirurgia e ela quer saber, entender se é o melhor momento. Aqui, ao mesmo tempo, não está pedindo para você adiar, está pedindo para você resolver o mais rápido possível.
porque terá mais lá na frente outras condições em que você será muito necessária, Sandra. Então, pode ser que, né, se não tiver que ocorrer essa cirurgia, aconteça alguma coisa com o médico, o hospital, os seus exames, faça tudo aquilo que você tem que cumprir na tua responsabilidade. Se realmente não for o momento, alguma coisa acontecerá, tá bom? Mas se não, é para você fazer. As cartas dão uma positividade dessa cirurgia e que você faça até não digo o mais rápido possível aqui, porque vem na velocidade da luz, mas dentro do que foi previsto, tanto pelos médicos e por você. Não está dando a positividade para você adiar. Está dando a positividade de você cumprir e ficar livre, porque alguma coisa mais tarde vai ser muito necessária para você e vão precisar muito de você, tá bom? Sandra, então eu te desejo que se realmente nós não pudermos, né, se for tão rápido assim, não pudermos mais nos falar, te desejo toda a saúde do mundo, se cobre de muita luz, coloca muito verde, coloca muito azul, né, a harmonia, para que tudo ocorra muito bem, pedindo sempre ajuda aos seus mestres, aos seus mentores espirituais, ao seu anjo da guarda, a quem você acreditar e quiser, e ao Pai Maior. E essa luz maior que nos protege. Então, é muito importante que você, de uma certa forma, se condicione e puxando a positividade que tudo vai dar certo. Tá bom? Boa sorte para você. Sim, Fê. Tem a pergunta da Roseli. Olá, Samara, tudo bem? Estou tentando fazer uma viagem a negócios. Quero saber se vai dar tudo certo. Roseli, boa tarde, seja muito bem-vinda no programa. A Roseli vai fazer uma viagem de negócios e ela está perguntando se realmente vai dar tudo certo. Vamos ver, né, Roseli? Vamos ver a positividade para realmente, porque se é trabalho, o que vem para você. Não vai ser fácil, Roseli, já aviso você que vai ser, por isso que eu acho que você está até perguntando, porque você não está se sentindo totalmente preparada para esta viagem. Vamos ver se cai aqui dentro, né, dessas perguntas, uma positividade, está dependendo também de você nessas mudanças, você terá sucesso. A viagem, ela sai, mas se você puder realmente, no momento, adiar, nesse caso, sim, Sandra, ela precisa adiar, e não você que precisa fazer a cirurgia mais rápido. Mas aqui, se você puder adiar um pouquinho, e se não depender de você, aí vai ser complicado. Como ela chama mesmo? A da viagem, Roseli? Roseli é assim, terá sucesso do seu empreendimento, das suas conquistas do teu lado profissional para essa viagem. Mas se você puder adiar um pouquinho, seria bom. Mas se não depender de você, é com sucesso. Mas se prepare para ela, tá bom? Boa sorte para você e boa viagem se você realmente tiver que fazer agora nesse próximo mês. Sim, Fê? E agora a pergunta da Isabel. Boa tarde, Samara. Tem um processo judicial de desapropriação de empreendimento. O acordo entre a empresa em que eu comprei a justiça, a FUNAI, né, foi feito. Só falta uma assinatura do juiz. Isso vai demorar muito? Já faz muitos anos que o processo está em andamento e até agora nada. Boa tarde, Isabel, seja muito bem-vinda. Isabel está com um probleminha de vendas, porque ela já entrou em acordo com a FUNAI, só falta uma assinatura, o processo já está rolando há algum tempo, e ela quer saber realmente se sairá logo, né, esse acordo e o dinheiro. Não tão já. Infelizmente, Isabel, está dando que ainda terá que ter mais recursos, agilizar, tá? É uma parte de direito, né? Uma carta de especulação, que é a balança, pesando os prós e os contras, conversando novamente, dando em cima do advogado, conversando mesmo, para que isso venha mais rápido. Se ainda tem condições de interceder, ele pedir para ver em que vias está esse processo. Então, não parece que ainda sai este ano. Pode ser até o metade do ano que vem, tá bom? Vamos torcer que tudo dê certo e tudo de bom para você. Muito obrigada, Isabel, você está aqui com a gente no chat. Sim. E agora tem a pergunta do Caio. Namora há 4 anos e pensa em ficar noivo, mas ao mesmo tempo tenho dúvidas quanto ao sentimento. O que o tarô revela? Oi,
Oi, Caio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Caio está há 4 anos namorando uma menina, noivo, e ele quer saber se realmente agora é o momento, né, de completar esse ciclo, de estar mais ligado, ou se unir, ou só continuar o noivado. Caiu 2 cartas maravilhosas para você, Caio. Não tenha incertezas. A carta da estrela é a carta da temperança, que ao mesmo tempo é o símbolo de união, de escolhas. Olha o balançar das águas, é uma carta que diz: faça as suas escolhas da melhor forma possível. Você está num momento, num patamar que você tem que escolher mesmo. E decidir nessa escolha, não depender nem ser influenciável de ninguém. A estrela, ela vem dizer, vai brilhar, é uma relação de sucesso, mesmo porque está caindo a grande sacerdotisa na caminhada. É uma mulher de luz, é uma mulher de espiritualidade, de iluminação, e muitas coisas você vai ter, assim, muita abundância, cai a abundância, generosidade, cai uma carta de muita fartura, e também de espiritualidade, de prosperidade na relação de vocês. É muito positivo, Caio, a sua união com ela, tá bom? Boa sorte e seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente na TV Espírito Mágico. Sim. E agora a pergunta, a Isabel está agradecendo pela resposta. Obrigada, Isabel. A Roseli também, muito obrigada, seu programa é tudo de bom. Obrigada, Isabel e Roseli. Elas estão agradecendo o programa. Muito obrigada e sejam sempre muito bem-vindas. Se puderem ir na feira, quem não mora aqui em São Paulo, né, que venha, ou que é de outros estados, que fica para uma próxima oportunidade. Essa feira sempre tem anualmente, uma vez por ano, a Mexicafé. Sim. Agora tem a pergunta do Paulo. Saí da empresa recentemente e estou tendo dificuldade para receber os meus direitos. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Paulo saiu da empresa recentemente e ele está querendo saber se o dinheiro dele sai, porque ele está tendo dificuldade em receber. Infelizmente, Paulo, eles ainda estão criando impedimentos em relação a isso. Mas vamos lembrar, todo o acordo de uma empresa tem que ser feito em 10 dias, a carteira de trabalho em 5 dias, devolvendo com baixa para você, né? Então, no máximo é 2 a 5 dias. E o dinheiro é no máximo 10 dias ou 15 dias. Reveja os seus direitos. Em qualquer Google que você entrar e que você pedir na área jurídica, área de OAB, em perguntas, eles já te fornecem uma resposta concreta. As empresas não podem mais fazer o que elas estão fazendo, elas têm um prazo para poder pagar. E você tem que realmente consultar, Paulo, esse prazo de pagamento, porque senão é obrigatório entrar com uma ação. Porque, além de tudo, não é só, né, os seus direitos, porque é fundo de garantia, homologação, tudo isso tem que estar num prazo determinado, que, se eu não me engano, é no máximo 30 dias, para se receber mais ou menos 10 a 15 dias, a sua carteira de trabalho é de 2 a 5 dias. Você verifique com um advogado. Não vai pagar um advogado necessariamente, você pode consultar via internet e eles com o maior prazer te auxiliam, tá? Existe um programa específico, né, na Justiça para você poder acessar e tirar as suas dúvidas, tá bom? Aqui não está caindo uma favorabilidade de você receber prontamente. Muito obrigada por você ter entrado. Uma ótima tarde para você, Paula. Sim. Isabel, com certeza vou na feira e vou te visitar. Tá bom, Isabel, a gente se vê lá na feira. Ai, a Roseli? Ai, desculpa. Ô, Roseli, pode ir na feira, estarei lá com a Oráculo Egípcio de Moedas, é um oráculo que eu criei, ninguém tem, né? Eu tenho, inclusive, até os dados muito pessoais dele. Eu levei 8 anos para criar esse oráculo. E é muito interessante. Então, se você for, procure o stand Anjos da Luz, que eu estarei lá no stand, tá bom? Sim, sim. Bom, a Roseli já fez uma pergunta, né? Agora a gente está possível, ela faz uma sobre amor. Tá bom. Tudo bem, Roseli. Pode perguntar sobre o amor, né? Porque o amor é importante na nossa vida. Eu quero, antes até de você falar a pergunta dela, gente, como é bom amar. Aí vocês olham para mim e falam, ai, você está amando, Samara? Nós estamos amando sempre. Quando não é um amor, né, de relacionamento amoroso, é o amor na família, é o amor de filhos, é o amor para os filhos,
para a família, para as pessoas, é o amor incondicional e fraternal. Então, se cada um dentro pudesse saber e começar a dar demais de si o que é o amor, a valorizar esses sentimentos que as pessoas não têm ultimamente. As pessoas não têm mais respeito, não têm carinho, não têm amor, não têm consideração, né? E isso nós precisamos, gente, resgatar. As novas gerações não estão conseguindo aprender com os pais, aprender com os avós, aprender com as pessoas, aprender na sociedade, muito menos nas escolas, o respeito recíproco e o amor. Vamos lá, qual que é a pergunta da Roseli? Roseli, não pensa assim. A Roseli quer saber se ela vai encontrar um amor sem, né, ficar pra titia. Não pode reforçar o negativo. Lembremos, quando nós queremos uma coisa, não vamos reforçar aquilo que não dá certo. Eu quero, eu tenho planos para mim, eu preciso fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. Olha a carta que você tira, Roseli, união com o ser amoroso. Outro ser, é a carta do amor, a carta do Egito, que é o Deus Atom, que é a única, né? O único Deus, e eles são abençoados pela a única luz, que é o Sol. Então é um relacionamento único, como é um Deus único, e que existe, mesmo que você possa até ficar dividida na tua vida. A carta das divisões, são divisões que podem acontecer ao mesmo tempo entre duas pessoas. Aí você vai falar para mim, ai, mas eu já não tenho ninguém, imagina duas ao mesmo tempo. Com o tempo pode até acontecer. Mas essa carta ela se refere também a ficar dividida entre 2, 3 projetos pessoais, um projeto pessoal e um amor, entre amores, entre divisões que você tem que fazer uma escolha que pode ser muito radical. Então está te trazendo sim a positividade. Você não tirou só numa jogada o grande lado amoroso como aliança, como um ser que te acompanha. Então, acredite em você, Roseli, né? É tão bom quando a gente confia na gente, acredita, eu posso, eu quero. Então, vou supor, eu já sou quase vovó, e eu vou desanimar e vou desistir de amar e ser feliz, se eu, de repente, não tenho um parceiro e não estou com ninguém? De forma alguma. Cada vez mais eu vou acreditar na minha capacidade, no meu amor, que tem alguém que virá, ou que já está na minha sintonia, que vai permanecer, se eu já tenho, e que virá ao meu encontro na mesma sintonia, porque eu sou capaz de amar, e tem muitas pessoas que estão na mesma situação que a gente. Então, é assim, lembre-se, eu quero um amor, eu já tenho um amor, eu preciso, eu vou ser feliz e darei também essa felicidade a uma pessoa. Porque não adianta você pensar, eu quero um amor e ser amada. E o que você vai dar para o outro? Também amor. Você também vai oferecer ao outro a mesma parcela que ele está oferecendo a você. Se não pensar dessa maneira, as coisas não fluirão e as coisas não darão certo. Então, lembre-se sempre, Roseli, que quando a gente está numa perspectiva, né, de sensibilidades, de coisas difíceis amorosamente, não aparece ninguém, é um momento também para você ficar com você própria, é um momento de trazer para você o lado das suas escolhas, é o lado das suas autoanálises. Por que eu não estou conseguindo um companheiro? Por que eu não estou conseguindo parceiro? Não consigo sair com ninguém ultimamente, não consigo nem conhecer ninguém socialmente e vice-versa. Porque nós temos que colocar dentro de nós os nossos objetivos em relação às pessoas. Temos sim, não pode deixar e julgar. Aí é que não aparece ninguém, não é? Por quê? Porque uma hora se quer uma coisa, uma hora quer outra. Quando nós puxamos um ser amado, nem que você escreva tudo sobre esta pessoa. Né, Roseli? Eu quero um homem de bom caráter, que atrás desse bom caráter venha isso. Quando a gente se programa dessa maneira, Roseli, você todo dia reforçando esse pensamento e querendo esse pensamento, vai aparecer na tua sintonia. E com certeza. Tá bom? Um beijo para você e espero vê-la lá na Mystic Fé nesse fim de semana. Sim, Fê. E a pergunta da Caroline também é sobre amor. Ela quer saber se ela vai encontrar a cara metade. Caroline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E a Caroline está perguntando se ela realmente vai encontrar uma pessoa amorosa, uma pessoa que possa estar com ela, que possa, né, compartilhar.
A palavra, quando a gente fala em amor, não é só o compartilhar, né? É o parceiro, é o verdadeiro parceiro. E isso que é importante para todo mundo, porque quando a gente tem um parceiro que é um grande companheiro, é o que entende, é o que nos ama, é o que nos quer, isso que é importante. Então, às vezes, não adianta ser um companheiro que não te acompanhe em nada. Não adianta um companheiro que não te acompanha, que não te entende, que não participa, que não é cúmplice de você. Então, parceiros. Então, vamos ver o que vem para você. Você passou por quebras muito difíceis, tá? Já está caindo aqui, mostrando as dificuldades realmente do que está vindo na tua caminhada e para você, mas tem muitas coisas boas que virão. Então, prepare-se para o que vem. Está caindo novidades de fora, pessoas que vêm, pessoas que vão, ótimo. Crie esse fortalecimento dentro de você, para que, Caroline, você se fortaleça naquilo que você quer. Quando as coisas não vêm para a gente não está muito certo daquilo. Tem a lei do merecimento? Tem. Tem a lei da sintonia? Tem, da afinidade, do participar, do compartilhar, tudo dentro de uma mesma esfera. Mas se você não tiver fortalecida com pensamentos concretos, é isso mesmo que eu quero, eu preciso disso, não flui, tá bom? Muito obrigada de você ter participado do nosso programa, Caroline, e se puder, vá na feira. Tá bom, então, gente, olha, pessoal, continue aí com a gente no chat, nós vamos fazer um pequeno intervalo de 2, 3 minutos e tô voltando já já. Até já. Sou a senhora do Beltene,
Tenho voz doce como a harpa, meu corpo é belo como o sol. Afrodite, Afrodite, deusa do deleite, do êxtase do amor, dama da beleza, do riso e do esplendor. Ao meu andar flores florescem, ao me ver dançar se encantará. Hipnotizo com um toque, minha sutileza te envolve. Afrodite, Afrodite, deusa do deleite, do êxtase do amor, dama da beleza, do riso e do esplendor. Posso outro amar quando amo a mim mesma. Posso outro me entregar quando entrego-me à imensidão de meu mar. Afrodite, Afrodite, deusa do deleite, do êxtase do amor, dama da beleza, do riso e do esplendor. Afrodite. Bem-vindos novamente, todos que estão ainda no chat, os que não estão, Magia na Luz, né? Mas mais tarde, geralmente, agora os nossos programas serão mesmo das quartas-feiras, às 16 horas, com reprises às quintas, às 16 horas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Samara B. Saibes, o meu site é www.borradecafé.com.br, meu e-mail é samarajuju@yahoo.com.br. Sim, porque Samara, né, no e-mail não tem acentuação, então ficou Samara, juju@yahoo.com.br. Estou nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Orkut, como Samara B. Saibes. E meus fones de contato é São Paulo, 11 5585 0417 e 11 9564 4509. Entra no meu site, se bem que não está tão atualizado no momento, porque o web está passando uma temporada fora e eu preciso atualizar muito o meu site, mas não tem problema, quando ele voltar ele atualiza. Então, se vocês quiserem ver mais e ter mais, né, contato de fotos, de eventos, tanto você está no meu Facebook quanto no Orkut. Pessoal, é muito gostoso quando a gente pode passar a nossa vivência para as pessoas, né? O pessoal mais jovem, o pessoal ainda que está passando no início as experiências da vida, mas a gente só pode o quê? Comentar, enfatizar, ver a negatividade e a positividade, mas não frisar muito e nem fortalecer a negatividade, porque a gente não deve reforçar isso. Então, a maioria das pessoas que sempre estão ligadas ao amor, parece que é assim, a gente brinca, né, que é uma epidemia mundial. É o lado da força do amor, é o lado do que a gente se preocupa com o outro carinhosamente, o que a gente tem que dar, o que a gente quer receber. E muitas das vezes você espera a reciprocidade, ela não existe. Mas só o fato de você dar, você está cumprindo com o teu eu maior, né? A tua satisfação, a tua felicidade. Mesmo que você tenha a consciência, a certeza e a confirmação que você não vai receber dessa pessoa que você está dando.
Muitas das vezes acontece isso, não é recíproco. Mas só o fato de você dar, de você amar, de você fazer a tua parte, é muito gratificante para o ser humano. E principalmente do lado amoroso, é muito delicado da gente falar isso, né? As pessoas confundem muito a paixão, a sexualidade, o amor verdadeiro, o amor interesseiro, as posições, as posturas das pessoas. Então tem que tomar muito cuidado, ser muito delicado em resolver essas questões. Eu falei até no programa passado, né, que o nosso ano já está terminando praticamente. É um ano que está sendo muito corrido. Para quem entrou no chat agora, eu vou passar de novo, né, o site da Mystic Fair, que é www.mysticfair.com.br, que estará acontecendo nesse fim de semana 8 e 9, estaremos lá. O Faces da Lua também estará no stand 1. E eu, com Anjos da Luz, estarei nesse stand 37 e 38. Estarei lendo o Oráculo Egípcio de Moedas, que eu mesma criei, e a leitura egípcia de moedas. E vocês serão muito bem-vindos. Será na Unixul, perto do Shopping Anália Franco, na Zona Leste de São Paulo. Parece-me que sai uma condução, não tenho certeza, mas eu acho que é da estação Carrão do metrô. Se informem, entrem no site. E aqui também no Faces da Lua já começa a se programar, já começam as buscas, porque os convites já estão terminando. O nosso evento Paganismo, que é no Faces da Lua, 26 e 27 de novembro deste ano, né, das 10, 11 horas da manhã até as 20 horas, e no domingo das 10 da manhã, 11 horas até as 18 horas. E entrem no chat. Vai ter uma feira também, uma ONG de animais aqui, com feiras de animais. Quem puder ajudar com ração, qualquer tipo de ajuda será muito bem-vinda para os nossos queridos irmãos, né? Os animais, nós temos que ter o maior respeito e consideração no seu processo evolutivo. Não, nós não somos melhores do que eles, podem ter certeza absoluta, muito pelo contrário, eles nos dão sempre uma grande lição de vida. E tantas pessoas abandonam os animais, jogam na rua, maltratam, judiam, matam. É uma crueldade desmedida em relação aos animais. Então, pessoal, é com o maior carinho. Tem um cachorro, optou por ter um gato, um animal de estimação, crie com o melhor das boas intenções e com o maior amor. Porque os cães, principalmente, e os animais domésticos, eles nos trazem a grande fidelidade, o carinho, o amor. Eles não falam, eles só nos ouvem. Eles falam, sim, entre eles, na linguagem deles, os animais, mas nós não temos a frequência deles. Nós escutamos muito poucas coisas, se vocês querem saber, né? O animal, ele escuta à distância, ele tem um olfato à distância, e nós não. Então, nós apenas estamos acostumados com essa única frequência do nosso vocabulário, do nosso tom, do nosso verbal e por assim afora. Tá bom? Então, participem da Mystic Fair, participem do nosso evento de paganismo que vai ter aqui no Faces da Lua, e nesse fim de semana, se for possível a todos, na Mystic Fair lá no fim de semana. Sim, Fê. A Carla fez comentário aqui, concordo, animais são fiéis. Isso, boa tarde, Carla, seja muito bem-vinda. A Carla está concordando, né? Os animais são mesmo. Tem gente que bate, eles vão lá, eles lambem ainda a mão da pessoa, eles ficam em cima, que é toda demonstração ainda de amor, mesmo sendo judiados. E agora, não sei se vocês estão sabendo, que agora existe mais do que nunca reforçar essa lei de denúncia. Quem vê um animal ser judiado, ser trancado, deixarem passando fome, tem agora a sua, já tinha antes, mas agora reforçaram para um outro número, um outro departamento de proteção dos animais, que antes a gente tinha que acionar a polícia primeiro. Não é mais assim, gente. Por favor, procurem os órgãos, entrem em tudo quanto é chat, entrem em tudo quanto é e-mail, site, que vocês vão ver pela proteção dos animais, tá bom? Sim, Fê. Sim. Minha gravidez é de risco. Dará tudo certo? Estou grávida de gêmeos. Boa tarde, Gabi. Seja bem-vinda, mamãe. É Gabriela, né? Beatriz, desculpa, Beatriz. A Beatriz está grávida de gêmeos.
E a gravidez dela é de risco. E ela está perguntando se dará tudo certo nessa gravidez dela. Não se preocupa, Bia. A primeira coisa que vem é você ter a força para enfrentar, né? Quando nós estamos, vamos lembrar, quando nós estamos grávida, nós estamos recebendo 2 espíritos. No teu processo de evolução é a evolução deles. Você não sabe o acordo divino que você fez lá em cima, trazendo aqui para a caminhada da Terra, a união com o ser amado, mesmo não se unindo a um ser amado, mas tendo uma família e recebendo no teu ventre espíritos, as crianças, por mais ainda sendo gêmeos. Então, sinta-se como uma mulher extremamente privilegiada neste momento. Quantas mulheres gostariam de ser mãe e não podem? Quantas fazem, né, a fertilização in vitro? Quantas precisam? Quantas não podem nem de um jeito nem de outro gerar uma criança, ter um filho de todos os métodos e aí acabam adotando? E também algumas que não querem nem adotar e também não podem, né? Até a nossa sociedade com as legislações exigem muito para que um casal, para que um lar possa adotar uma criança. Então, aqui está dizendo que você enfrente isso de coração, a sua luz vai brilhar, se sinta uma privilegiada, dando oportunidade a esses 2 espíritos de nascer. Fique tranquila, Beatriz, porque mesmo, né, que com todos os tropeços, todos os obstáculos, as dificuldades, o ventre vai crescendo, vai ficando mais pesadinho, a gente se sente muito diferente na gravidez, mas lembre-se que você está dando e dará a oportunidade a 2 crianças para virem nesse planeta, onde é muito concorrido e que quase os espíritos tem muita dificuldade para encarnar aqui. Se é que você acredita numa lei de encarnação, numa lei extra, numa lei espiritual, numa lei divina, tá bom? Boa sorte para você e fique tranquila, porque você será e já está sendo muito amparada pelo plano espiritual. Boa sorte, Beatriz. E obrigada por você ter participado do programa. Sim, sim. Quero saber do meu momento, o que as cartas dizem para o amor. Carla, outra Carla, boa tarde. A Carla quer saber do momento dela em relação ao amor, né? Se realmente está entrando alguém na caminhada. Bom, Carla, cai uma carta, né? Para nós egípcios da imortalidade. Vamos ceifar o começo do trigo das plantas, ou aquele trigo que não está dando certo, que está só ocupando o espaço. Então, para essa carta estar caindo, está mostrando assim, faça a sua colheita, começa a se preparar para a sua grande colheita, que é o amor que você quer que venha para a tua vida, mas limpe do teu caminho, do teu mental, do teu eu, do teu pessoal, o que não dá mais certo. Para quê? Para que o trigo floresça sadio, que você possa plantá-lo, para que você possa germinar, aí germina, aí você regue e você colha os frutos, que é o próprio trigo, é o pão, é o alimento. Enfim, ele vem simbolizar que está dependendo de você no seu crescimento, você vai mudar por outras fases, você se sente, ao mesmo tempo que está entrando a carta dos relacionamentos amorosos, fica muito dividida no que você quer, precisa, né, de uma outra atribuição, de um outro conceito, de um outro posicionamento seu em relação ao ser amado, que vem para você de ser amado. O homem que vem para você, como você quer este homem, o que você pensa em relação ao homem. Se sentiu muito presa, a carta da constrição é uma carta muito ruim, onde a pessoa é amarrada, às vezes até pelos seus próprios pensamentos, a sua conduta, ou foi muito amarrada por outras pessoas e dificultada para que ela se sentisse feliz, que ela estivesse sendo ela mesma, que ela pudesse ser ela mesma e tivesse caminhos abertos para resolver a sua vida. Então, está caindo uma carta onde você foi muito limitada em algumas coisas. E se você não foi por alguém, você tem que ver dentro de você os seus conceitos, os seus preconceitos, seus julgamentos, porque está dando a favorabilidade da tua união mediante aos cortes, as mudanças que você tem que fazer na tua vida, para a tua vida crescer e evoluir. Tá bom? Muito obrigada por você ter participado e fique sempre aí com a gente. Carla.
Sim. Olha só que interessante, né? Quando nós que faz... são muitas poucas as perguntas mediante a uma gravidez, mediante ao nascimento de filhos, mediante a vida. Gente, nada que a gente diz até de uma espiritualidade é pura certeza. Nós não temos certeza de absolutamente nada. Nós temos comunicações, nós temos revelações pelo plano espiritual, temos mensagens psicografadas, ou canalizadas, ou intuídas, né? Da forma que vocês quiserem entender esse patamar. Mas nós não sabemos concretamente para poder provar. Por isso que a ciência está sempre no mesmo, né, patamar, junto com a espiritualidade, tentando ao máximo, até se esforçando para que aquilo vire concreto. Muitos cientistas, muitos pesquisadores, médicos, inclusive, gostariam até muito de acreditar, provando, comprovando, só que isso não acontece, porque não é por aí também. Mas nós mesmos não temos a certeza, ninguém tem a certeza que aquilo acontece, de que forma acontece. Nesse patamar da vida, na espiritualidade, como não existe uma regra padrão, ninguém sabe absolutamente, se pressupõe e se acredita. Então, o ar que a gente respira, a gente não vê, mas a gente acredita que ele existe, nós não poderíamos estar vivos. O sol é o raio solar. A gente não pode pegar, mas ele existe, ele aquece, ele queima, ele ilumina, não é? E a gente não tem uma comprovação específica, material, física, do que acontece e como é. Portanto, na lei espiritual é a mesma coisa. Existem muitas filosofias de vida, muitas religiões, muitos aspectos em relação a tudo que se fala, mas a gente acredita no fundo, que isso é possível. A gente não comprova, mas é possível. Então, quando a mulher está grávida, que ela recebe dentro do ventre, né? Os espíritos recebem o filho, é-lhe dado a responsabilidade espiritual mediante um acordo que a gente não sabe qual fez, como fez e por que fez, obrigado ou não, desse espírito vir, desses espíritos, dessas crianças virem para que tenham um responsável por elas, para que elas sejam orientadas, amadas, supervisionadas, enfim. Então, você principalmente, Beatriz, que está grávida de gêmeos, ai, nossa, né? É assim, é tão divino, é tão... As pessoas não estão dentro de você que você fala, nossa, olha, isso me incomoda, me dói. Sim, porque os órgãos vão ficando exprimidos, o ventre vai se expandindo, as crianças vão crescendo, o útero, dentro da, né, na placenta, esses bebês, e o útero vai se estendendo, mas você está dando a vida. Então, além de tudo, esses espíritos que a gente até acredita estão acoplados já a você. Escuta o que você diz, o que você pensa, o pai, os que se aproximam. Nós temos referências espirituais de dizeres disso. E eu não duvido. Eu tenho 2 filhos, eu fiquei grávida apenas 2 vezes, tive 2 gravidezes, e assim, eu comunicava com meu filho, Bia. O meu filho mais velho, eu falava, você vai ser um homem do mundo. Quando você crescer, você começa a se preparar, porque você vai viajar muito, você vai ser um homem de luz, um homem de capacidade, um homem de inteligência, de intelectualidade, um homem de sucesso. Eu já falava isso para o meu filho no meu ventre. Com 20 anos, foi a primeira viagem com o chefe que ele foi para a Alemanha, para a Holanda, e foi várias outras vezes, porque ele falava inglês, falava, né, já tenho filhos adultos, por isso que eu brinco, eu já sou quase vovó. E ele fala línguas, e o chefe não falava. E ele foi como tradutora. O segundo, eu sempre desejava também para ele, vai ser um homem calmo, um homem de sucesso, de luz, vai ser um realizador na vida, vai viajar, vai aprender, vão ser homens, ou vão ser crianças, ou vão ser seres extremamente responsáveis. Então, Beatriz, quando o neném está no ventre, você já começa a fazer até uma programação, querendo ou não, mental.
dos filhos, da forma, da personalidade, desse espírito como você quer que eles sejam. Em relação a nós, o comportamento aí é outro. Nós temos que fazer isso. Então, é divino, pessoal, quando a gente está grávida. Os homens que acompanham as suas esposas ou a gravidez, tanto de irmãs, né, de primas, enfim, da família, de amigos, de parentes, o que pode atribuir a elas, o que pode ajudar, o que pode, é muito maravilhoso. Então, Beatriz, parece que esses 5 minutinhos foi especificamente para você. Mude a sua forma, tá pesado, tá difícil, tá temendo a hora do parto, é normal, todas nós tememos mesmo, porque é o novo que vem para a vida e a gente não sabe. Mas vem com toda a luz, com toda a iluminação e com todas as bênçãos divinas, a hora que você tiver esses 2 meninos, essas 2 crianças, tá bom? Sim, Fê. A última pergunta que é da Pamela. Verdade, Pamela, estou casada há 7 anos e não consigo engravidar. Será que serei agraciada com essa dádiva? A Pamela, boa tarde, seja muito bem-vinda. Aproveitando, né, hoje, um grande título até que virou de gravidez, a Pamela está tentando engravidar e ela está perguntando se ela tem possibilidade, sim. Olha quem você tira, né? Você tira o lindo casal com filhos, porque vem com amor, você inovando, passando por um novo portal de vida, mostrando que ao mesmo tempo, Pamela, você tem que acreditar nessa relação, acreditar em você, acreditar também no marido, independente do que é, mas acreditar nessa possibilidade. Nem sempre aquilo que a gente se propõe está para acontecer e que a gente quer. Talvez não seja um momento ainda. Ainda não está mostrando que será já, mas tem todas, né, as características para você ter este bebê. Tá caindo a grande mãe espiritual, depois uma grande mãe material, trazendo assim a grande mulher empreendedora que você é, já pensando e querendo uma criança. Então, que seja da melhor forma possível. Quando a gente faz exames, não pode, por problemas físicos, por uma série de problemas, a gente vai para outros lados. Se não dá para ser in vitro, né? Uma adoção. Mas que você vai ser, tá bom? Então acredite nisso, pode ainda não ser o momento, mas acredite que você vai ser, e que vai ser muito feliz em relação com todos os percalços, né, que as crianças, os filhos trazem pra gente. É muito abençoado. Muito obrigada por você ter participado do programa, Pamela. Quantos minutinhos a gente tem? Temos 2 minutos. Então, olha, gente, o programa já está acabando. Estou deixando já para vocês o meu grande amor, o meu grande agradecimento, ao mesmo tempo de todos ter participado do chat. E eu, né, humildemente ter dentro do meu conhecimento, que é pouco, mas ter, de repente, elucidado para vocês algumas perguntas, né, nessas devidas respostas que eu pude dar a todos vocês. Quem puder, participem da Mystic Fair, participe do nosso chat sempre que possível, né, nas quartas-feiras às 16 horas. Semana que vem, como é o feriado, talvez eu faça o programa antes, depois ainda não sei ao certo, mas eu peço para a produção, a Fernanda, colocar o dia que eu entro ao vivo, já com antecedência para vocês, tá bom? Para poder ter todo mundo, nós podemos interagirmos. Enfim, desejo a vocês uma ótima semana ainda, com muita luz. Estamos na Semana da Lua Crescente, entrou exatamente ontem, dia 4. Que cresçam o pensamento de vocês, cresçam e floresçam, né, os desejos, as suas metas. Foquem aquilo para que vocês possam conseguir. Beatriz, Símbia, Rico, um grande beijo para você, com muito sucesso no seu evento também agora no final de semana, que muita gente possa te procurar. O e-mail da Beatriz é Símbia, biya@gmail.com, e o telefone da Beatriz é 7575
5782. Ela é estilista de moda, ela faz essas coisas maravilhosas de roupa, é oraculista, bailarina profissional e fotógrafa. Então, Bia, meu grande beijo e abraço. Te espero lá na Mystic Fair no domingo, hein? Que sábado é o seu grande evento. Então, estou deixando aqui para vocês uma ótima tarde. Participe sempre no Magia da Luz, na Luz, e agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada e até a semana que vem.